Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro para a reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E como sempre, no início das nossas atividades é sempre bom iniciar com uma prece. Eu convido a todos então para que nós possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus e fazer a oração que ele nos deixou há mais de 2000 anos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em qualquer parte do universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, amanhã e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores, e não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todas elas, que a maior delas é andarmos afastados de ti, Senhor. Assim seja. Muito bem. Para essa noite, o tema escolhido é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item motivos de resignação. Ele inicia: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. É uma fala de Jesus, e todas as falas de Jesus, elas têm sempre o objetivo de consolo, de esclarecimento, de trazer a paz e de mostrar para a gente os verdadeiros valores. Quem são os aflitos? O que são as aflições? Nós sabemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações, e nem sempre nós conseguimos distinguir o que é uma prova e o que é uma expiação. Conceitualmente, as provas são testes pelos quais nós passamos para verificar se nós realmente aprendemos, para verificar qual a escolha que nós faremos através dos aprendizados que nós já tivemos, se faremos a escolha do caminho certo, a alternativa correta. As expiações, teoricamente, seriam os resgates, as faltas que nós cometemos no passado e que recolhemos agora os resultados, as reações delas, através de uma dificuldade, de uma dor, de um sofrimento. Só que no nosso dia a dia, graças ao esquecimento que nós temos do passado, nós nunca sabemos se aquilo que nós estamos passando é uma prova, um teste, ou é uma expiação, um resgate. Então, uma dor, ela tanto pode servir para você resgatar a falta que você cometeu, como também ela pode servir como um teste. Então, por não sabermos exatamente o que ela é preciso que todas elas a gente encare como oportunidades de aprendizado. Não podemos encarar como punição, não podemos encarar como se fosse algo de ruim que está nos acontecendo por causa de um mal que nós já fizemos. Todas as situações, elas devem ser analisadas como situações de aprendizado, situações de teste. Se nós ficarmos imaginando que tudo aquilo que nos acontece na vida é simplesmente uma punição pelos nossos erros que nós temos que passar, praticamente nós vamos imaginar que tudo é sofrimento e que Deus castiga, que Deus pune, e na verdade Deus não faz isso. Jesus, quando iniciou a prece, nos mostrando um Deus de amor, falando Pai Nosso, significa que um pai não vai punir. O amor do pai, ele é muito forte e a tendência dele é educar. E principalmente Deus, que tem o amor acima de todos os amores que nós conhecemos, não é? A fagulha de amor que nós temos no exemplo do amor das mães é o mais próximo do amor de Deus, e a gente percebe a força que ele tem. Então, se Deus é amor, com certeza ele não pune nenhum de nós. O que na verdade ele quer é que nós aprendamos. Nós, infelizmente, na nossa educação de pais ainda materialistas, nós acabamos muitas vezes não educando da maneira correta, porque quando é necessário que o nosso filho aprenda alguma coisa através da dificuldade, nós tomamos a frente e resolvemos o problema. Nós vamos lá, nós consertamos as coisas, nós pagamos parcelado a dívida e sempre estamos tomando a frente deles. E isso não é educar. O que Deus faz conosco é que é verdadeiramente educar, porque cada um de nós paga as próprias dívidas que assume. Então, há uma frase que roda na internet que diz o seguinte: na natureza não existem prêmios nem punições, apenas consequências. Então, tudo aquilo que nós passamos de bom ou de ruim são consequências de escolhas, de atos que nós fizemos, ou nesta ou numa oportunidade anterior. Ou talvez seja também consequência dos atos de outras pessoas. Então, os nossos dirigentes, os governantes,
os nossos presidentes das empresas e todas as pessoas que têm algum tipo de poder de decisão e que nós temos contato com elas, elas podem influenciar na nossa vida. As decisões delas podem influenciar na nossa vida. E num primeiro momento, às vezes uma coisa pode parecer para a gente uma dor, uma dificuldade, e com o passar do tempo ela passa a ser uma coisa que a gente percebe que, puxa vida, ainda bem que eu passei por aquilo porque foi bom. Com a visão que nós temos da vida espiritual, acontece a mesma coisa. Enquanto estamos aqui, nesse espacinho de tempo, nesse corpinho de carne, passando pelas dificuldades do dia a dia, dificuldades materiais, dificuldades sentimentais, espirituais, normalmente nós achamos que o nosso sofrimento, que a nossa dor são coisas absurdas. Quando chegamos no plano espiritual, quando chegamos na verdadeira vida e percebemos que aquilo ali tudo é transitório, que na verdade 100 anos de idade corresponde a um nozinho numa linha infinita, como diz no Livro dos Espíritos, então tudo muda de figura para a gente. E aí, continuando no texto, uma das coisas que nós precisamos, né, para você poder ser consolado nas suas aflições, para você se libertar das suas aflições, é necessário que a gente consiga se libertar das coisas que nos causam aflições. E normalmente as coisas que mais nos causam aflições são as mágoas causadas pelas pessoas que nós ofendemos ou que nos ofendem, e algumas coisas ligadas também aos valores, às paixões materiais que nós costumamos armazenar. Então, os prazeres, né, as paixões pelos vícios, né, a bebida, o fumo, as drogas, o excesso de comida e todas essas outras coisas, os outros tipos de vícios, né, que são mais emocionais, mais de hábitos, de costumes, de atitudes, né, que são as piadas, as brincadeiras, o desrespeito com as pessoas, as chacotas, o cinismo, o sarcasmo e tantas outras coisas que também causam transtornos nas pessoas, que refletem depois na mágoa que elas guardam para a gente, mas todas essas situações estão sempre vinculadas a um dos sentimentos mais inferiores que nós temos em nós, que nós julgamos superior, mas que na verdade é um dos sentimentos mais inferiores, que é o orgulho. O orgulho é um dos sentimentos piores que nós temos dentro de nós, porque o orgulho, ele nos faz agir de determinadas formas que só causam dores e aflições para nós e para as outras pessoas também. Alimentamos ele porque nós transformamos numa qualidade. O orgulhoso, a pessoa que não leva desaforo para casa, a pessoa que resolve tudo, a pessoa que toma a frente e não deixa ninguém pisar por cima dela e assim por diante. Vinculado ainda àquela antiga lei do talião, do olho por olho, dente por dente, né? Então, nós continuamos alimentando esse nosso orgulho, continuamos ainda fazendo as coisas de maneira que magoamos as pessoas e também deixamos que as pessoas nos magoem. Quer dizer, não deixamos, né? Porque assim, ninguém tem o poder de nos magoar. Infelizmente, nós é que interpretamos as coisas de maneira errada e transformamos aquelas coisas todas. E aí, tem uma historinha até que o pessoal conta, né? Que é por causa desse orgulho todo, muitas vezes, nós lutamos muito pela nossa razão. Começamos muitas vezes uma discussão, uma briga por um assunto sério, por pontos de vista divergentes, mas às vezes percebemos que estamos perdendo a argumentação, porque realmente a outra argumentação está correta, então nós começamos a distorcer, nós começamos a criticar as pessoas, julgar as pessoas, falar que elas são assim mesmo, que elas fazem isso, que elas fazem aquilo e tal. Então, lutamos não mais pela ideia inicial, por aquilo que é certo, mas sim simplesmente para ter razão, para não perder, para não ser derrotado. Tem uma historinha que eu acho que você já deve ter ouvido, do casal que se prepara para ir para um passeio, para uma festa, e dividem a tarefa, né? O marido cuida de organizar as coisas, colocar no carro, e a mulher de verificar o caminho, o trajeto que eles têm que ir. E vão. No meio do caminho tem uma bifurcação, e o marido fala, precisamos pegar a avenida da direita. Ela fala, não, eu vi no mapa, é a da esquerda. E aí conversam, acaba pegando a da direita mesmo. No metade do caminho, quando ele pega a da direita, ele percebe que estava errado. Ele fala, caramba, né? E pegamos a avenida errada. Ela falou, eu te falei lá atrás que tinha que ser pela outra, né? Falou, pô, mas se você tinha tanta certeza, por que você não insistiu? Ela falou assim, olha, porque se acontecesse isso, a gente ia ficar magoado, chateado, ia brigar, ia chegar na festa, tudo um cara de emburrado um com o outro, e entre ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz. Não é? Então, todos nós devemos aprender isso aí, né? Nós lutamos tanto para ter razão com tudo, com os nossos filhos, com as nossas esposas e maridos, com os nossos chefes, com os nossos funcionários, com os nossos patrões, com os nossos governantes. Sempre nós queremos ter razão nas coisas.
E às vezes nem sempre o ter razão é importante. E causa, se não causar o mal para nós, causa o mal para as pessoas que estão conosco. E a aflição acaba sendo a mesma, porque tudo aquilo de ruim que a gente causa para os outros se reflete novamente em nós. Ele retorna para a gente, não é? Então, temos que nos libertar. Para nos libertar dessas aflições, nós precisamos pensar, primeiro, temos que entender que todas essas aflições fazem parte da nossa vida, é um processo de aprendizado, mas não podemos nos escorar nisso. Não é uma muleta onde eu posso me encostar e falar faz parte do meu grau de evolução, numa outra vida, quer dizer, ficar empurrando tudo para o futuro. Nós temos que lutar para que a gente consiga fazer essas coisas todas no presente. E não, se conseguirmos, né, transformar tudo da noite para o dia sem a necessidade de Jesus aparecer na nossa frente na estrada de Damasco, com certeza seria bom. Mas sabemos que assim, precisamos do auto-perdão para entender essas dificuldades pelas quais nós vamos passar, que vamos tropeçar algumas vezes, mas que com certeza vamos superar. E aí, isso significa também então que se você está passando pela aflição, nós devemos simplesmente nos sentar, procurar pensar em tudo aquilo que nós já lemos dentro do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que nós já ouvimos em palestras, conversamos com amigos, que nós devemos então simplesmente falar, eu vou enfrentar de cabeça erguida, sem resmungar, sem chorar, e vou guardar o meu sofrimento aqui, não vou contar para ninguém. Não é bem assim que quer dizer a passagem. Tudo aquilo que nós pudermos fazer para aliviar o nosso sofrimento, tudo aquilo que nós pudermos fazer para mudar a situação na qual nós estamos, ela deve ser feita. Desde que você não magoe ninguém, desde que no processo de você buscar aquilo que você deseja, de você se libertar daquilo que está te fazendo mal, você não cause prejuízo para outra pessoa, você deve lutar para fazer. Se você veio aleijado de uma perna e surge uma oportunidade de fazer uma cirurgia e essa cirurgia pode fazer você voltar a andar normalmente, você tem que fazer. Se você tem uma outra expiação da cegueira e surge uma oportunidade de você voltar a enxergar, você tem que fazer também. Da mesma forma que muitas vezes você está numa situação, num trabalho, uma atividade que para você é uma atividade um pouco desgastante, um pouco ruim, que para você ela é dificultosa. Mas para outras pessoas essa atividade causa um bem. Então, de repente, vale a pena você continuar naquela atividade porque você não foi para ali por acaso. Às vezes, nós somos colocados em determinados caminhos para a gente cumprir determinadas tarefas e essas tarefas fazem parte da trajetória que nós estabelecemos. Mas sempre surgirão as dificuldades. E nas primeiras dificuldades a gente acaba desistindo. Hoje sempre nós vemos textos de autoajuda, nós vemos muitas palestras, né, falando da necessidade de você buscar a sua felicidade, a sua alegria. E muitas vezes essa busca incessante de felicidade, 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 sua alegria, sua alegria, sua alegria, a gente não encontra ela em nada. A sua alegria acaba sendo tentar buscar um carro porque você não tem, e depois você tem o carro e não é aquilo. Você quer um emprego onde você tenha mais reconhecimento, e aí junto com o reconhecimento vem um monte de tarefas, de obrigações, de prazos que causam um monte de transtorno e que não era aquilo que você queria também. Então, nós ficamos buscando no externo tantas satisfações, tantas alegrias, e acabamos gerando para a gente somente frustrações, porque não atingimos aquilo que nós queríamos, né? Então, não devemos nos sentar e acomodar e sofrer quieto. Não é o sofrer quieto, é sofrer resignado. Resignação, no caso de Deus, significa entender que, se nós temos fé nele, significa que tanto a coisa que parece boa, quanto aquela coisa que parece ruim, são necessárias para a gente. É necessária para o nosso aprendizado, é necessária para o nosso crescimento. Então, o resignado significa não se achar injustiçado, mas não significa não lutar para que as coisas melhorem. Então, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode se acalmar, você pode ser tolerante, você pode ser paciente ou você pode ser indignado. Cada uma das coisas que você for fazer para você buscar isso daí, tem que ser sempre com respeito ao semelhante. Você pode até brigar por alguma coisa que você acredita, mas nunca ofendendo as pessoas. Mesmo Jesus, quando levou o tapa do soldado, ele disse, se eu não disse nenhuma verdade, por que me bates? Se eu não disse nenhuma inverdade, por que me bates? Não é? Então, oferecer a outra face não é exatamente assim ao pé da letra, né? Existe um ditado popular que diz assim, que você tem 10 dívidas. Aí você fala, meu Deus, mas 10 dívidas é complicado de pagar, ela é ruim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo isso daí, vou num único banco, pegar todas essas dívidas e transformar numa dívida só. E aí o negócio fica bom. Será que fica bom mesmo? Será que aquele 1.000 que você devia, de um monte de coisas divididas,
separadas, não vai se tornar alguma coisa 2.000, o dobro do valor? A mesma coisa são as picuinhas, as mazelas, os problemas que nós guardamos no dia a dia e que nós vamos postergando para resolver depois. Todas as situações de problema, nós temos que procurar refletir e resolver, não ficar empurrando só para o futuro. Tomar uma atitude agora, pode ser que essa atitude que você tomou não traga o resultado que você quer, mas tomando a atitude agora, você vai começar a observar. E aí, deu um resultado positivo, você continua na mesma linha. Não deu um resultado positivo, você tem que mudar, você tem que fazer alguma coisa que possa ajudar a encontrar um outro caminho, uma outra resposta, uma outra situação. Mas estacionado, parado e empurrando para frente, com certeza você não vai conseguir aquilo que você tem. Quando nós, principalmente nós que somos espíritas, né, nós sabemos que a vida continua após a vida física. E muitas pessoas, e principalmente agora, nesse momento em que nós estamos passando, não levando em consideração a pandemia, mas assim, a etapa evolucional, intelectual que nós estamos passando, ela está aflorando demais uma parte da nossa inteligência, que é a parte emocional, que são os nossos sentimentos. Então, nós não temos mais tanta necessidade de trabalhar somente pela subsistência. Hoje, nós já temos condições de obter ganhos e buscar outros valores. Valores que envolvem o nosso conforto, valores que envolvem o nosso lazer. E dentro do conforto e do lazer, nós temos N situações extremamente materialistas que podem também nos prender aqui aos valores da Terra. E acabar fazendo com que nós, para poder manter esses valores, né, de lazer e de conforto que nós temos, um excesso de trabalho que nos toma o tempo todo, que seria talvez uma parte necessário dedicar ao nosso desenvolvimento espiritual. E nessa busca constante de tentar continuar, buscando, às vezes nós nos deparamos com dificuldades que não conseguimos resolver. Quando temos a certeza da existência da outra vida e sabemos que, se nós não lutarmos para resolver os problemas aqui, se nós não enfrentarmos de frente para superar, ou pelo menos para conviver mansamente com esses problemas, fatalmente eles passarão também para o outro lado. Se eles passarem por antecipação, vamos chamar assim, né? Se infelizmente nós caímos nos caminhos do suicídio, nós sabemos que ele se prolongará mais do que o período desta encarnação. Porque na tentativa de eliminar, na tentativa de reduzir, nós aumentamos as nossas dificuldades fugindo desse problema. Por outro lado, se nós, resignados, continuarmos lutando, mesmo que não, aparentemente, né, não consigamos vencer, mesmo que aparentemente nós sejamos derrotados pelos problemas, né, nasceu e morreu com aquela dificuldade, com aquele problema, mas sabemos que chegaremos do outro lado vitoriosos. Esse é o verdadeiro local. Jesus diz, meu reino não é deste mundo. E nós, se nós podemos fazer, e se nós somos iguais a Jesus, significa também que o nosso reino não é desse mundo. Não sendo desse mundo, se nós enfrentarmos de cabeça erguida todas as dificuldades, se nós entendermos e procurarmos superar o máximo possível, nunca maldizendo o nome de Deus, nunca nos julgando injustiçados, chegaremos do outro lado mais tranquilos e aí sim teremos nos libertado completamente do problema que estava nos afligindo. Embora nós saibamos que a nossa vida, realmente, né, como eu disse, a nossa vida ela é temporária aqui. Nós espíritas, principalmente, pelo tanto que nós já lemos, pela literatura que está à nossa disposição, nós já temos uma ideia formada do que é o plano espiritual. O livro Nosso Lar nos mostra as cidades, nos mostra o trabalho, nos mostra a convivência em família, nos mostra responsabilidades, nos mostra descanso. Então, assim, o outro lado é muito parecido, né? Aqui, como diz André Luiz, né, aqui seria uma cópia ruim daquilo que existe do outro lado. Da mesma forma que o quadro, né, quando ele fala, olha, uma cópia desse quadro aqui na Terra, né, é uma cópia de um quadro da Terra, ele fala, não, o mentor fala para ele, não, ao contrário, o que está na Terra é uma cópia desse que está aqui. Então, se nós sabemos que aquela é a vida verdadeira, infelizmente nós ainda, e nós espíritas acabamos pecando muito mais nesse aspecto. Se você acredita que existe a outra vida e que ela é a mais importante, nós investimos tempo demais para as coisas da matéria. Nós, na educação dos nossos filhos, nós dedicamos um tempo assim excessivo para aprender 3 ou 4 idiomas diferentes, para fazer curso técnico disso, uma especialização daquilo e 2 faculdades, 3 pós-graduações. E nós não dedicamos o mesmo tempo para aprender os valores morais.
Aí um dia, se acontecer, né, Deus o livre, uma expressão simples, né, que Deus não tem culpa disso. Deus o livre, se acontece dos nossos filhos, né, seguirem um caminho errado, dos nossos filhos, de repente a gente descobrir que eles são envolvidos com coisas erradas, aí a gente acha que ainda fez a coisa certa. Ai, mas eu paguei boas escolas, eu paguei bons cursos, ele teve tudo que eu não tive. Será que teve tudo que nós não tivemos mesmo, né? Porque será que nós estamos preparando para essa pessoa olhar para essa vida, para as coisas daqui da matéria, como se elas fossem temporárias? Ou será que nós estamos dando um valor excessivo para essas coisas e mostrando que tem que se lutar de tudo quanto é forma para conseguir essas coisas? Nada contra ter, como eu já disse várias vezes em outras passagens, ninguém é impedido de ter e nem de lutar para ter. O que não pode é dar o valor excessivo para aquilo. Quando o Frejá diz na música dele, né, que o dinheiro é necessário, mas que você possa dizer para ele quem é mesmo dono de quem. Se é ele que é seu dono ou você que é dono dele. Então, nós precisamos preparar a nós e aos nossos filhos para a melhor etapa. Podemos estudar sim, podemos fazer pós-graduação sim, mestrado sim, doutorado, pós-doutorado, livre docência. Aquilo que você achar que é importante você fazer, é importante fazer, mas desde que ele esteja equilibrado dentro de valores morais. Todas essas coisas que você buscar, você tem que buscar dentro delas qual a parte em que ela pode trazer um benefício para você e para o seu semelhante. Não adianta a gente só valorizar as coisas da matéria. Então é preciso nos prepararmos. Nós sabemos que isso daqui é transitório. Se você vai para um hotel de luxo, e fica hospedado, um hotel meia boca, 2 ou 3 estrelas, e você fica hospedado, enquanto você está lá dentro, você fica preocupado com a cor da parede, se é bonita ou se é feia, você fica preocupado se a cama é curta ou é comprida, se o lençol é mais claro ou mais escuro, mais macio ou mais áspero. Ninguém se preocupa com nada disso. Porque você sabe que você está ali temporariamente, durante um período de tempo, para você poder descansar e cumprir com as suas tarefas que você foi cumprir. E depois você vai voltar para o seu ponto de origem. Então, quando nós saímos do plano espiritual, foi da mesma forma. Nós íamos nos hospedar temporariamente num hotel aqui na Terra, numa vida, num espaço que nós contribuímos, que nós desenvolvemos, que nós participamos, mas que vamos deixar, esteja ele todo coberto de ouro, ou seja ele uma palhoça de sapé, com um pouco de mato no chão para você deitar por cima, todos eles ficarão aqui na Terra. Então, não adianta a gente lutar e sofrer por essas coisas e nem ensinar os outros a valorizar também somente essas coisas. É preciso aprender a valorizar toda a parte moral em todas as atividades que nós exercemos. Eu me lembro de um livro do André Luiz, que eu não me lembro qual, né? Não pesquisei antes de montar a palestra aqui. Num dos livros, ele está conversando com um amigo no plano espiritual e ele fala, né, que esse amigo fala que ele, embora na Terra, enquanto encarnado, ele tenha sido uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, ele foi uma pessoa que profissionalmente ele fracassou, porque embora ele fosse trabalhador, honesto em tudo aquilo que ele fazia, quando ele precisava fazer as cobranças em relação aos seus clientes, aos seus devedores, ele era implacável. Ele era o credor incompassivo da passagem, né, de Jesus. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Nós não estamos aqui, nós não podemos separar as coisas da matéria das coisas do espírito quando nós falamos de atitude. Nós separamos as coisas da matéria do espírito quando nós falamos de valor. Então, assim, eu não posso dar mais valor às coisas porque não levarei elas para o outro lado. Só que eu não posso, no meu dia a dia, não ser também um bom espírita. Então, mesmo no relacionamento, quer dizer, se eu vendo produtos, tudo aquilo que eu vender, eu tenho que vender coisas que sejam verdadeiras. Eu não posso mentir e omitir, porque eu estou ofendendo o meu semelhante. É coisa da matéria? Com certeza, o produto, as relações comerciais são coisas da matéria, mas a atitude sua interna, enquanto espírito, o que você desejava naquela negociação? Enganar o seu semelhante para obter o seu lucro, então você está fazendo a coisa errada. Não está fazendo aquilo que você gostaria que te fizessem. Então, nós podemos, através dos valores que nós adquirimos, observar cada uma das nossas atitudes e sempre procurar fazer a coisa certa. Quanto mais coisas certas nós tivermos, menos aflições, menos sofrimentos, menos dores nós teremos na nossa consciência para quando nós chegarmos do outro lado. E aí, por mais que você tenha passado, né? Então assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se você passar por toda essa dor, e se você não encarar essa dor, na verdade você não vai ser um aflito. E a aflição, ela também é uma escolha.
Eu costumava brincar com os meus filhos, já falei isso várias vezes também em palestras, né? Que assim, o mais novo falava assim, pai, o meu irmão me irritou. Eu falava, não, o seu irmão não te irritou. Quem se irritou foi você. O seu irmão falou alguma coisa que não agradou você. Mas assim, ele não tem o poder de te irritar. Ninguém tem o poder de nos irritar, ninguém tem o poder de nos magoar. Só nós temos esse poder através da maneira como nós olhamos, da maneira como nós encaramos as coisas que nos são ditas. E são essas que nos causam aflição. Se alguém xingar você de ignorante, só vai te magoar e ofender se realmente você for ignorante. Se não for ignorante, por que você vai dar importância para aquilo? Não é? Então, a nossa maneira de olhar, a nossa maneira de encarar, a nossa maneira de ver as coisas é que pode transformar um bem num mal ou um mal num bem. Tem uma historinha que acho que você já deve ter ouvido diversas vezes, né, e que é muito interessante para finalizar essa reflexão da ideia da aflição, do nosso olhar sobre o sofrimento, que é a história daquela senhora que levanta cedo e ela só tem 3 fios de cabelo na cabeça. Ela está fazendo um tratamento, né, uma doença grave. Ela olha e fala, poxa, hoje eu vou fazer uma trança. No dia seguinte, ela levanta de manhã e só tem 2 fios de cabelo. Ela fala, hoje eu vou dividir ao meio. Aí no outro dia ela levanta e só tem 1 fio de cabelo. Ela fala, hoje eu vou fazer um rabinho de cavalo. No outro dia ela levanta e não tem nenhum fio de cabelo. Ela olha e fala, poxa vida, hoje eu não vou precisar nem pentear o cabelo. Então, todos nós, né, levantemos de manhã e procuremos pensar, né, o que tem de bom no meu dia de hoje, né? E mesmo aquilo que não parecer tão bom, não é? Procure olhar o lado cheio do copo, né? Não procure olhar o lado vazio do copo. Eu agradeço a todos, né, pela oportunidade e para encerrar a nossa fala da noite, eu gostaria de também fazer uma prece, né? Elevando o nosso pensamento até Deus, até Jesus, convido a todos vocês também para refletirem nesse momento, implorando ao Mestre amado as suas bênçãos sobre o nosso planeta, Ele que é o nosso dirigente, agradecendo pela oportunidade que Ele nos deu de tomar conhecimento com tudo aquilo de bom que Ele poderia passar, dos exemplos que Ele nos trouxe e que marcaram profundamente a todos nós e que nós lutamos diariamente para buscar essa perfeição, por todas as promessas que Ele fez e que Ele cumpriu, e a principal promessa de todas e que até hoje está junto de nós, nos momentos de sofrimento, de angústia, de tristeza, quando buscamos Jesus, encontramos a paz. Mestre amado, que a Tua luz esteja conosco e que possamos lutar para ser os bons samaritanos da Tua parábola. Assim seja, Senhor. Graças a Deus.